Ih, tá valendo? Olha ali, Lucas, tá valendo. Você tá bonito. Obrigado. Essa iluminação nova. Obrigado. E aí, família, tudo bem com você que tá ligado aqui no MandaCast? Seja mais bem-vindo, não. Seja bem-vindo a mais um programa. Estamos aqui hoje, é quinta-feira. Quinta-feira hoje, esqueci de avisar. Hoje é quinta. Legal. Legal. Quinta-feira em lugar diferente. Exato, vocês repararam que a gente tá num lugar Só novo. só quem assiste toda semana reparou. Não, só deu pra você. perceber real. Ó, que você a que gente tá na assiste igreja toda mesmo. Ó, você que assiste toda semana falando nisso, o que você achou daqui? Você achou que ficou interessante? Ei. Daqui a pouco, ó, durante o programa, você olha e fala assim, mano, prefiro isso ou não, volta para outro lugar lá. Pra gente depois assistir. Mas eu gostei, eu tô me sentindo... Paulinho, pra você é mais fácil aqui ou não? Não. Pro Paulinho é mais Não, difícil. Pro Então fala Paulinho que não aqui tá gostou, melhor. Então fala aqui, Paulinho foi sincero. Amém na igreja. Fala Hashtag que amém aqui na tá igreja. melhor. Fala que aqui tá melhor. E estamos aqui. Você tá bem? Como foi sua última semana? Eu tô bem, minha última semana foi boa, foi corrida, mas foi muito feliz. Teve Amém. confraternização de gêmeos, foi bem divertido. Nossa, os solteiros ganharam. Embora dos eu casados. esteja Você que agora estava no lá, time dos Paulinho, casados. É nóis. Embora eu esteja hoje no time dos casados, Ele mas saiu e a gente começou a ganhar, pastor. eles compraram um juiz, nitidamente eles compraram compraram o juiz. um Os caras juiz. estavam batendo na gente. Pastor Joel, o que foi isso? Meu pastorzão fez. Pastor Jogou Joel pra caramba no jogou primeiro muito. jogo e depois no segundo vai lá e bate Chutou a o bola pênalti. Lá embora. E aí, pastor, o que foi? E nós temos aqui um convidado muito especial, o pastor Carlos Eduardo. Seja bem-vindo ao Carl Mundo. Edwards. Legal. Boa noite pra vocês. Eu tô em qual câmera? Eu tô Aqui, naquela aquela lá. ali, ó, quiser Tá em todas ao mesmo legal. olhar no coração. Tudo bem da com galera. vocês? Uma alegria estar aqui com vocês, um prazer. E vamos ter uma conversa legal aí. Vai ser da hora, vai ser o primeiro podcast que o senhor participa, certo? Primeiro podcast. Vamos De ver. muito, você vai ver, acho que o senhor vai curtir. Primeiro Vai podcast começar, a gente nunca esquece. prepara a agenda, prepara a agenda. Primeiro, nunca esquece. Legal. A gente estava conversando até antes de começar por aqui sobre como o senhor estuda a Bíblia. Você que não sabe, o pastor Carlos Eduardo é um baita estudioso. Eu tive a honra de ter aula com o senhor no IBBC, nosso Instituto Bíblico aqui da igreja. Vou inclusive deixar, agora não está tendo inscrição, mas vou deixar as informações para quando abrir no próximo semestre você Sim. entrar para estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. A gente teve contato com o pastor Wesley Marques recentemente e a gente já ficou tipo, eu sei muito pouco da Bíblia. E com o senhor, eu lembro das aulas, era sensacional. Como que foi, igual o senhor estava contando para a gente, como que o senhor é um estudioso da Bíblia? E olha o tamanho da Bíblia dele, Lucas. Olha só, Bíblia bonita. essa é uma Bíblia que tem o tema Bíblia da Reforma. É uma Bíblia muito interessante, tem um posicionamento dos reformadores para a orientação, né, da linha bíblica de interpretação, e ela é muito interessante, mas eu normalmente ando com uma Bíblia de termos gregos e hebraicos, que é aqui ficou lá. a minha preferida. Leandro, você ficou tá... no acampamento. Com confraternização. Se você achou aí. Porque eu corri de um lado para outro com a minha esposa, com meu filho, e na hora de sair é aquela correria, põe as coisas no carro, e onde está a vasilha, e o que eu faço desse bolo que sobrou. E quando a gente está no carro, assim, tipo, eu estou a 15 minutos de casa, aí eu falei, Helena... Estou sentindo, o carro está mais leve? Esqueci, eu estou sentindo a falta de um peso aqui, Helena. E ela falou, não, o que foi? Não, esqueci a Bíblia. Eita, Então, aí já não dá trouxe pra aquela voltar. preocupação, porque é a que eu mais uso. Né? Essa Bíblia de grego e hebraico, ela é português, grego e hebraico? Como que ela Não, funciona? ela é uma Bíblia de palavras hebraicas e gregas. Na verdade, ela é uma Bíblia de estudo. No correr das páginas dela, ela vai ter análises, como outras Bíblias de estudo têm. Um comentário bíblico, tipo assim? Como um comentário bíblico, bem resumido, né? Ela é bem resumido, porque o forte dela é, encerrando a parte da Bíblia, ela entra com uma concordância. Como se fosse um dicionário? Um dicionário, né? Uma concordância primeiro, de palavras mais usadas, de versículos mais conhecidos. Após essa concordância, ela tem um dicionário de hebraico. Entendi. E após esse dicionário de hebraico, ela tem um dicionário de grego. Então, ela é muito importante para diversas áreas da teologia, né? Conforme a gente conversou, e ela é fundamental para mim, porque eu trabalho muito com apologética, né? Defesa da fé,
trabalho muito com homilética, pregação da palavra, e para essas áreas você precisa sempre recorrer, buscar na Bíblia o original daquela palavra no hebraico, o original no grego, porque isso enriquece muito, tanto na argumentação, né, contra alguma religião falsa, como na hora de ministrar a palavra, encontrar o termo mais próprio para orientar as pessoas dentro da palavra de Deus. É uma coisa muito doida, mas hoje é raro. Infelizmente ficou raro. Mas acredito eu, não sei se eu acredito, tenho certeza, que todo cristão devia estudar a Bíblia dessa forma. O Wesley falou um negócio que me mexeu muito comigo, que é a questão de não ter pressa para ler a Bíblia. Sim. Eu acredito que para estudar dessa forma a gente não perde pode muito se a gente só lê. É porque a galera gosta de comprar aquelas Bíblias bonitinha, fininha, que tem uma capa com desenho colorido e é a Bíblia. Você lê rápido. Você lê, acabou e no máximo você vai grifar para ficar bonita ali a Bíblia. Aí você perde toda a parte, talvez histórica até, que se você começar a estudar, você vai ver que tem uma dimensão diferente. Sim, é porque a grande verdade é que o mundo cristão não avalia adequadamente o poder das Escrituras. Eu diria que o principal poder das Escrituras é o transformador. As Escrituras transformam quem a lê. E quando eu digo ler, eu não digo ler aqui e acolá. Eu digo ler constantemente, ler diariamente, né, ler com intensidade, ler com a sequência de meditação. Porque o que a gente encontra no mundo cristão hoje são pessoas que não leem as Escrituras. Elas ouvem as Escrituras. É até interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 1, o livro ele se destina àquele que lê e àqueles que ouvem. Parece que se está falando do século XXI, mas ele está falando do século I, em que não existia escritura acessível. Então, era muito comum o que lia e os que ouviam, por obrigatoriedade de escassez de material. Não tinha a Bíblia para ler. Isso acontece ainda nos países comunistas, isso acontece nos países árabes. Só um pode ler e outros ouvem porque não há material para todos. Aqui é o contrário, né? Tem um excesso de material e aqui nós temos Bíblia para todo gosto, né? Em questão de capa, em questão de versão. Não, mas é todo gosto. Você lembra daquela Bíblia que a gente baixou no celular, que era a Bíblia freestyle? Uma Bíblia freestyle. Isso aí é um absurdo, pastor. Tinha até palavrão nessa Bíblia. Não, era uma Bíblia que um pastor... eu acho que ele é pastor. Eu não sei se ele é pastor mesmo ou não, mas ele se diz pastor e ele... Pastor de bode. Não sei o que é, mas ele escreveu uma Bíblia... Não é a Bíblia inteira, são boa parte do Novo Testamento. Ele escreveu, mas numa linguagem... Tem a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que ela já é muito fácil da gente entender. Ele fez, mas no estilo... Ele escrachou. Foi feio. Eu tive contato com esse material. Eu não comprei para não jogar dinheiro fora. Mas eu tive contato com esse negócio aí, talvez se você procurar na internet você acha. Não é Bíblia, no sentido que esse nome grego e depois latim ganhou, ou seja, o que contém a palavra de Deus, né? Por Bíblia a gente entende o que contém a palavra de Deus. O Bíblia e o sagrado, né? Esse termo que se referia à coleção de livros passou a significar apenas o que contém a palavra de Deus, ou as Escrituras. Eu não chamo de Bíblia, eu chamo de Escrituras. É muito raro eu chamar de Bíblia, né? Eu, desde criança, me acostumei a chamar de Escrituras. Então, é como eu trato. Mas a Bíblia ou as Escrituras, elas têm um padrão. Esse padrão não é exterior. Ela começa no interior e depois passa para o exterior. Então, algo que não se respeite não é a Bíblia. Se ela tem palavras de baixo calão, expressões inadequadas, cruas, né? Algumas expressões cruas. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, no capítulo 4 do livro de Gênesis, nós temos Adão, e Adão conheceu sua esposa Eva. Então, o verbo conhecer, que já tem várias aplicações no hebraico,
Não é só na nossa versão. No original hebraico, o verbo é conhecer mesmo, que ganhou essa conotação de ter relacionamento marital. Né? Então, numa Bíblia dessa, já virá uma expressão chula. Então, ela não é Bíblia, ela não tem a característica interior de escritura sagrada. Eu não devo respeitá-la. Não, é um absurdo. A gente, na época, era adolescente mesmo, acho que uns 12, 13 anos, e a gente entrou nessa discussão. Mas ela não pode ganhar uma pessoa? E se uma pessoa ler essa aqui e entender melhor? A proposta do pastor, ele não foi fazer uma Bíblia para você usar aquela Bíblia o resto da sua vida. Foi usar como se fosse um artifício para você mostrar para alguém que nunca leria a Bíblia, por exemplo, para um amigo seu que não tem interesse nenhum, mostrar e ele se interessar por aquilo e aí depois começar a buscar um pouco mais. Mas só que uma estratégia duvidosa, a estratégia já é errada, porque você começa a apresentar da forma errada. Exatamente. Você adaptou a palavra Bíblia para a pessoa, entendeu? Aquele estilo de vida. E você já não mostra que aquele estilo precisa ser mudado. Mas aí eu entendo que esse pastor, ele era muito sábio, ele era mais sábio que o Espírito Santo. Porque ele percebeu que o Espírito Santo não ia conseguir convencer alguém a ler, né? Afinal de contas, quem inspirou a Escritura? Paulo diz a Timóteo que quem inspirou foi o Espírito Santo. Pedro diz para todas as igrejas que essas palavras são seladas pelo Espírito Santo, são conferidas por ele. Chega alguém e diz que alguém vai ler o que foi produzido pelo Espírito Santo e não vai se sentir atraído. Então, ele acredita que, como o Espírito Santo não consegue atrair uma pessoa, ele falando um monte de palavrões e coisas chulas, a pessoa já vai ser atraída. Mas atraída para o quê? Exatamente. Já começa apresentando um falso evangelho. Eu esqueci o nome do pastor que fez essa citação, eu comentei com o pessoal uma vez, e ele fala que por falta do poder do Espírito Santo nos nossos ministérios, a gente tenta usar de todo o artifício profissional possível para segurar as pessoas. Esse tipo de coisa. A pessoa não acredita no poder das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus. Não, deixa eu adaptar para deixar de uma forma mais receptível. Apresentou errado. Recentemente, aqui nesse programa, a gente pode descer o malho no pessoal? Pode, fica à vontade. Recentemente, o Ed Renekiewicz, um pastor da Igreja Batista, né, que foi colocado para escanteio dentro da Igreja Batista, ele foi escanteado. Porque qual é a ideia dele? Ele diz que as escrituras têm que ser atualizadas. Eu lembro não é atualizada a versão. Não. É atualizado mesmo o conteúdo. O conteúdo. Não é onde está escrito Jesus morreu por nossos pecados, você atualizar a forma de dizer Jesus deu a vida por nossos pecados. Não, é você dizer... Ele não morreu. Parece que Jesus morreu. É você trazer uma outra mensagem. Eu lembro de um amigo da escola, que ele era um ateu, a gente sempre conversava, e um dos programas que ele mais gostava de assistir era um programa que passava, acho que era no History Channel, não lembro, que era um programa que a ideia central do programa era mostrar como alguns milagres que a Bíblia contava não eram milagres, foram coisas que podem ser explicadas. Então, tipo, o mar não é que o mar abriu, porque tinha uma maré não sei o que, a maré, a lua, não sei o que, estava numa posição, porque os calendários assim, então não é que o mar abriu, ele já ia abrir, então eles falam como se tivesse aberto. Eu tive uma professora de geografia na ETEC que aconteceu uma situação igualzinha a essa. Teve uma aluna que comentou, um aluno comentou com a professora de química, e a professora de química abriu lá e ela mostrou realmente, não lembro se era uma passagem de Ezequiel, mas que falava sobre água doce no deserto. Eu lembro que era sobre isso. Sim. E a professora de química abriu lá, viu que tinha uma notícia a respeito e falou, nossa, que interessante, né? E na Bíblia cita isso, muito interessante. A professora de geografia ficou sabendo, chegou na sala e falou, olha, eu vou explicar para vocês que não é nada de bíblico, não é nada de espiritual e divino. O que acontece é que chove em tal lugar, aí lençol freático, e chega água doce no deserto. E aí eu falei, eu entendi que a senhora explicou o processo. Mas a questão não é essa. A questão é que um livro de milhares de anos atrás, inspirado, ele já falou que isso ia acontecer. A senhora só mostrou como que foi. Obrigado. O programa era mais sensacionalista que isso. Era tipo, não é que Jesus falou pro aleijado, levante e anda. É que Jesus, ele descobriu e inventou tipo uma muleta. Entendeu? Deu uma muleta e falou, agora você pode andar. É assim, há dois interesses nessa área aí.
o primeiro interesse é legítimo. O que é? Tentar explicar aquilo, porque entendendo que de fato aconteceu. Tá? Moisés bateu na rocha e a rocha deu água, é o que diz a Escritura. Lá vai um professor de geografia, por exemplo. É muito comum na formação rochosa, ela se dá em forma de cuia e, com o correr de milhares de anos, ela ir se fechando por cima. Então, quando chove, a água é recolhida por aquela cuia e ela vai fechando. Sempre que chove, continua caindo e ela vai fechando. Em um momento, fecha. O beduíno, o habitante do deserto, ele conhece as rochas, a formação rochosa, ele vai com o cajado, ele bate e ele escuta o barulho, encosta o ouvido na rocha, ele toca, escuta o barulho. Então, ele percebe que uma está oca, que outra é pedra bruta e que outra tem um volume ali dentro que não é pedra bruta. Então, ele vai num ponto certo, dá uma pequena pancada, aquilo causa uma rachadura e ali começa a correr um fio de água. Perfeito. Tudo bem. Legal. É o que alguém tenta explicar da Escritura. Foi o que Moisés fez. Ele viveu no deserto 40 anos. Sim. Ele sabia as rochas que ele podia bater. Caso... Qual é o destaque que existe? É que da segunda vez, Deus, como gosta de geografia celestial, falou para ele, agora na segunda você vai falar para ela. Que eu não quero que nenhum professor de geografia explique isso. Aí Moisés, que talvez fosse professor de geografia, foi lá, teimou e bateu. O que o impediu de entrar na terra. Porque Deus estava demonstrando ali que um fato é muito especial, é preciso muita sabedoria situacional, é preciso você saber o local onde você vive, como Moisés, e isso trouxe uma lição muito importante para nós. Quando você conhece o local em que você vive, quando você conhece o que o ambiente tem a te oferecer e é sábio, você pode alcançar verdadeiros milagres. Essa foi uma lição preciosa para nós. Mas a segunda lição haverá momentos em que a fé falará mais forte do que a natureza das coisas. E essa lição é a mais importante. Você subiu o primeiro degrau. Quero fácil. Agora suba o segundo. Ok? Agora, se a tua mão pôde prover água por tua sabedoria, eu, que sou o Deus Criador, estou te mandando agora. Exerce o que eu exerci. Eu criei mundos falando. Traga água falando com a rocha. E Moisés perdeu uma grande oportunidade de realizar mais um milagre, porque os milagres de fala são muitos no Antigo e no Novo Testamento. A fala de Moisés, a fala de Josué, no caso do sol e da lua. Isso que eu ia falar. Que eu tava quando você assiste um programa que, por exemplo, tenta mostrar isso, quando ele parou o sol, até hoje a gente tem reflexo disso nas horas que tem num ano. Isso aí é uma tentativa lícita, válida. Existe a tentativa de combater, de menosprezar, minimizar. Aí, veja bem, você citou, enquanto a gente estava falando, eu fui direto lá para a Bíblia, para o capítulo 14 de Êxodo, porque as pessoas passam vergonha com isso, porque elas querem desprezar a Bíblia, mas elas deveriam pelo menos ler a Bíblia para poder desprezar direitinho. Eu admito que uma pessoa me despreze, mas despreza direitinho. Né? Se ela chegar para mim, não gosto de negão, ô negão, aí tudo bem, me despreza. Agora, chega para mim, vou te desprezar, ô loirinho, aí não está valendo. Se ela vai desprezar, pelo menos despreze direito. De forma coerente. Né? Para eu poder dizer para ela, pô, você me magoou. Veja bem, Êxodo 14, os críticos dizem assim, não, na verdade o mar recuou, houve uma maré baixa e depois uma maré cheia. Né? Então, depois eu vou entrar na segunda parte da análise disso. Mas a primeira parte é isso que a Escritura disse, que a água recuou, depois avançou? Deixa eu ver se é isso. Lá em Êxodo, no capítulo 14, no verso 22, diz assim, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar. Eles não rodearam o mar.
eles entraram pelo meio do mar. Primeira coisa. Em seco, segunda coisa. Então, eles entraram pelo meio, primeira coisa. Segunda coisa, em seco. Terceira coisa, porque Deus normalmente ele gosta de dar 3 detalhes, que é para matar o incrédulo. Ou você crê, ou você não crê. Então, Deus não deixa nunca a bola dividida na Bíblia inteirinha. Aí ele coloca, número 1, entraram pelo meio do mar. Número 2, ali ficou seco. Número 3, as águas fizeram um muro à direita e à esquerda deles. Um muro, a palavra muro. Não, e à direita e à esquerda. Não existe maré baixa em que fique a água dos dois lados. Existe a maré baixa em que a água recue. Mas que fique dos dois lados não existe. Parede, um muro, chão seco, a palavra muro é que... Aí vem a segunda parte da interpretação dessa pessoa que tentou desmerecer a Bíblia. Espera aí. Você quer dizer para mim que Moisés, na terra do Egito, passou por uma ponta de mar, numa maré baixa, e os egípcios, que viviam ali há milhares de anos antes de Moisés chegar com o povo dele, não conheciam a maré baixa, mas Moisés, que só morou ali 40 anos, conhecia. Esse é outro ponto. Aí entra na anedota que a gente conhece da menininha, que escreveu uma redação dizendo: o povo de Deus passou pelo mar seco, pelo mar e estava seco, e Deus fez o milagre do mar se abrir. O professor corrigiu ela, a menina, falou, faça outra redação, porque não pode, as pessoas não passam pelo meio do mar. E você está dizendo que é milagre, mas isso aí foi uma maré baixa. Aí ela escreveu outra redação. O povo de Deus passou pelo mar na maré baixa. E então aconteceu um grande milagre, porque os egípcios se afogaram na água com 70 centímetros de altura. E não é? Porque se ficou maré baixa, como é que quem vem atrás deles... A maré começa a subir. A maré alta absurda. Não, a maré vira em 12 horas. A maré não vira em 5 minutos. Ela vira em 12 horas. Não, são muitos detalhes, né? Se a gente pegar só, o mar abriu, ele passou... Mas aí a gente vai ler, são muitos detalhes. Essas séries, assim, essas coisas do Discovery, por exemplo, tem algumas que eu acho legal, que que o senhor falou, tenta trazer legitimidade. Uma tentativa de provar, olha, a Arca de Noé, porque lá em cima dos montes mais altos tem neve. Não é neve. Gelo. Já acharam, tipo... esqueleto de seres do mar, mano, em lugares muito altos. Então, eu acho isso muito legal. E qual que é o nome daquele ele é historiador e arqueólogo também, Rodrigo um pastor. Silva. Rodrigo Silva. É muito bacana o trabalho que ele faz. Isso é legal. Isso Sim, eu curto. o que eu ia falar daquela passagem do sol parando, que também já veio gente falando para mim, não, mas como que a Bíblia fala que o sol parou? A gente sabe que a terra que gira em torno do sol e o sol tá parado. A Bíblia é terraplanista, não sei o quê. Nossa, a perspectiva E aí é o ponto que a gente explica, mano, mas é que a Bíblia ela é inspirada por Deus, só que são homens que escreveram. Da mesma forma, João escrevendo no Apocalipse, falando de um monte de coisa que ele estava vendo e talvez não sabia o que era. Não é só a Bíblia que foi escrita por homens, embora o Espírito Santo tenha inspirado. Essa pessoa que reclama tanto de que o sol parou e é a terra que deveria ter diminuído o seu percurso, né? Na verdade, essa pessoa diz que o sol nasceu e diz que o sol está se pondo. Não diz? Nossos poemas dizem que a terra se pôs ou que o sol se pôs. Você já ouviu algum poema de um cara apaixonado por uma menina? No final do dia, a terra girou. Eu gostaria de te ver ao pôr da terra. O pôr da terra. Você já ouviu? O professor de física meu da ETEC também, uma vez ele foi conversar sobre isso. Era da aula, ele não estava tentando no momento de denegrir, mas ele estava passando como curiosidade. Ele estava falando sobre ele estava falando que a gente está se movendo agora. Né? Então ele subiu numa cadeira e pulou e falou, acabei de andar tantos quilômetros, porque a Terra está girando assim. Inclusive, uma curiosidade, para vocês pensarem que feito incrível, ele ainda falou assim, quando numa citação bíblica, creia você ou não, Josué para o Sol, se a Terra está em tal velocidade e ela foi paralisada instantaneamente,
o mundo ele explodiria, porque é pela velocidade que tá e tal, terremotos. Não é que ela parasse instantaneamente. Em lugar nenhum está dizendo que o Sol parou instantaneamente. Está dizendo que o Sol se deteve. Há tantas análises para se fazer aí que é um texto muito louco. Absurdo. Que a gente ficaria horas, porque, na verdade, nós temos muitos fenômenos na natureza que não são explicados até hoje. O que está ali claro é que eles precisavam de luz. Então, eu não sei dizer exatamente como aconteceu, né? O que ou como. E ninguém pode fazer uma análise crua, porque nós não temos os fatos astronômicos. Não temos todos os fatos astronômicos. Por exemplo, vou dar um exemplo fora desse contexto. Não estou pretendendo que isso esteja no contexto do que eu estou falando. Por exemplo, nós temos o filme Interestelar, muito bom, que trata da questão do buraco negro. O que existe ali realmente? Trata do buraco de minhoca. O que existe ali? O que é um buraco de minhoca? É um túnel interestelar que você entra aqui e, percorrido algum tempo da sua vida, afinal de contas percorre, mas muito mais lento que o correr da Terra, por exemplo, você sai do outro lado e está em outra galáxia. Então, são especulações exatamente, que ninguém pode comprovar ou descomprovar. Então, há mais fenômenos do que possamos entender. Não sei se houve ali algum trabalhar de Deus com a reflexão da luz, porque há retração de luz, há reflexão de luz. Não sei se algum astro ou algum planeta interferiu na órbita da Terra, excepcionalmente houve E tudo isso acontece muito lentamente. Veja, lá não tinha como registrar astronomicamente. E nós estamos com 2.500 anos, deixa eu ver, Moisés, Josué, 1.500, mais 3.500 anos de distância. Então, eu não sei o que aconteceu. A passagem de um cometa, a proximidade exagerada de Marte ou Vênus trouxe uma diminuição da Terra, porque quando você entende que houve luz, não quer dizer que a bola vinha zoom e toft, parou como um ônibus. Claro, a ciência está correta quando ela diz que todo mundo sairia voando no espaço. Se você está no ônibus e o ônibus breca, você voa, porque você é um corpo solto dentro de outro corpo que está em movimento. Aquele corpo para o movimento, você voa. Metrô freando. Metrô freando, você vai. Então, não houve algo estanque. Pense comigo em algo vir acontecendo 100 anos atrás, encontra seu ápice em determinado dia e se prorroga por 100 anos na frente. Na verdade, esse fenômeno astronômico, ele durou 200 anos, ele durou 300, ele durou 500 mil anos. Mas ali, refletiu na hora que ali foi o ápice. Que a gente quer limitar. Qual é o milagre que Deus proporcionou? É maior do que o que a gente imagina. Qual é o milagre que Deus proporcionou? É que naquele momento, naquela batalha, foi o ápice de um fenômeno astronômico que favoreceu Israel. Em todos os âmbitos é brilhante, é um milagre. Aí você diz assim, não, peraí, então, mas Josué pediu ali, querido, Deus sabe o que você vai pedir lá há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, desde que ele criou o mundo, ele sabe o que você vai pedir. Então, ele já não providenciou na sua vida alguns fatores que correram, e quando chega o momento do teu pedido, aquele fator encaixa certinho, isso é porque um Deus onisciente está trabalhando na sua vida. É mais motivo para você glorificar o nome dele do que você duvidar. Dadas as devidas proporções, mas eu já orei dessa forma, tipo, saindo de casa atrasado para ir para algum lugar pegar um ônibus.
Aí eu ia orar, falar, Deus, manda um ônibus. Tomara aí que eu o motorista pensando tenha assim, saído 10 minutos antes de casa. a primeira vez que eu fui orar, eu pensei mais ou menos isso. Porque eu pensei, vou orar pedindo um ônibus. Aí minha cabeça falou assim, não faz sentido você orar pedindo um ônibus, vai porque brotar do nada. não vai nascer um ônibus no meio do nada. Deus não ia colocar um ônibus no meio do nada. Aí, logo ela propriamente rebateu. Não, mas Deus sabe que eu ia precisar... E que ele sabe que eu ia orar aqui pedindo ônibus, ele poderia já ter preparado. Deus, manda um ônibus então. Porque ele já sabia que eu ia Deus, pedir. Que e aí você chega no faz ponto o de motorista ônibus. acordar mais cedo para chegar. Não, aí alguém combateria dizendo, bom, Deus sabendo que você ia se atrasar, ele deve ter programado antes para você acordar na hora. Pode ser? Não é? Porque às vezes, e aí entra um grande pensamento de um sábio, que agora eu vou ficar na dívida com ele porque esqueci o nome. Mas ele diz o seguinte, o que mais o homem deseja na vida é que 2 mais 2 não sejam 4. Deus faz os milagres? Faz. Faz o milagre apesar de nossos erros? Faz. Mas nós temos que reconhecer que nós nos atrasamos de acordar. Né? Se ele fizer o milagre de um ônibus sair fora do seu horário e nos atender, glória a ele. Mas se ele não fizer, nós reconhecemos, Senhor, eu me atrasei. Né? O Senhor não está no universo para ser o cobertor de falha humana, porque senão o Senhor não vai fazer outra coisa no céu senão isso. Eu acho muito legal, eu acho, como o senhor falou, legítimo essa questão de tentar entender. O ponto é que eu vejo muita gente que se não tiver essa prova científica, ela não se satisfaz com a Bíblia. Eu entendo que existem coisas que, sim, Deus pode ter trabalhado dessa forma e garantido que as coisas tenham acontecido de uma forma natural e naquele momento combinasse no milagre. Mas tem coisa que não dá para explicar mesmo e glória a Deus pelos mistérios, mas tem gente que não aceita. Tem gente que se não der para... mas isso não é explicável. Então, poxa, se abre mão da fé, já era. Sim, uma pessoa falou para mim assim... olha, rapaz, não dá para essa Bíblia de vocês, né? O negócio é que ele quer combater as Escrituras, né? Não dá essa Bíblia de vocês. Olha, a luz de algumas estrelas leva 20 milhões de anos, ela está numa distância da Terra de 20 milhões de anos. Então, o universo tem que ter 20 milhões de anos. Por isso que eu sou a favor do Big Bang. Eu falei para ele, não tem problema. Você quer ler a Bíblia comigo? Posso ler com você? Pode. Vem cá. Você também espera que a natureza tenha vindo de uma célula que se transformou, de um átomo, que se transformou em uma célula. Então, você já crê num milagre. Isso é um milagre científico, porque uma coisa morta não se transforma numa coisa viva. Um átomo não se transforma numa célula. O milagre está justamente nessa parte. Tá nessa parte. Você já crê num milagre. Então, depois, eu já falei para ele, depois você vai me explicar esse milagre aí. Como é que uma coisa sem vida se transformou numa coisa com vida? Mas primeiro você vai explicar para mim como essa coisa sem vida apareceu, porque nem isso você sabe. Agora, você espera que aquela multiplicação de célula dê numa árvore. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus fez a árvore já dando semente, fruto e semente conforme a sua espécie. Então, quando você olha no terceiro dia da criação para a árvore, você põe a mão no queixo e fala, meu Deus, quantos anos demorou essa árvore até dar esse fruto? Não, Deus fez naquele dia não a semente para dar árvore, mas a árvore para dar semente. Então, ele já fez a coisa pronta. Deixa eu ver se muda no quarto dia. E fez Deus os luminares para iluminar a terra. Então, por essa expressão, eu entendo que quando ele fez, a luz já estava. Porque ele as fez para iluminar. Ele não fez para um dia vir a iluminar, ele já fez para que ela de imediato iluminasse. Então, a tua aparência de 22 milhões de anos resume-se a um dia chamado quarto nas Escrituras. E quem poderia fazer 20 milhões de anos ser criado de uma só vez é um ser a quem nós chamamos de Deus. Como é que você chamaria? Eu pergunto para ele. Você chamaria de acaso. O acaso é o teu Deus.
eu estou na vantagem, porque o teu acaso leva 22 milhões de anos, o meu dá uma estralada de dedo e vem a existência. Ele fala e vem. Eles falando parece que é um negócio muito mais comprovado, mas não tem Mas nada comprovado. É uma teoria também, é talvez mais especulativo do que a gente acreditar em Deus como mesmo. Fala, o grupo tem uma linha de raciocínio que mistura o cristianismo com o evolucionismo. Sim. O cristianismo é evolucionista, né? Acho que alguns tentam. Isso, e que é entre o primeiro e o segundo dia podem se ter passado milhões e milhares de anos. Há várias teorias. Tem várias. Mas o problema, essas coisas, por exemplo, você tentar pensar dessa forma, eu não vejo problema. Você vê brilho nisso. Eu vejo problema na pessoa que tenta, ela abre mão da parte de fé, ela quer tudo. Não, mas é impossível. São os extremos. Os extremos, eles sempre vão ser o problema. Tanto a pessoa que ela quer ser tão cética a ponto de não usar a fé, porque ela é extremamente cética, que eu entendo que você precisa ser, em alguns pontos, cético para que você exercite sua fé. Porque a fé ela vai começar com uma dúvida. Você está pensando, estudando, gerou uma dúvida, é a hora que existe você pode a fé. exercer. Porque se você tivesse certeza de tudo, você não teria motivo nenhum para ter fé. Então, eu acho legal esse. Mas o outro extremo também não pode acontecer, da pessoa que tem aquela fé que não é fé, porque ela acredita em qualquer coisa, porque, tá na Bíblia, eu acredito, entendeu? Acho que esse ponto é a pessoa superficial. Até o pastor Rodrigo Silva, ele fala sobre isso, que já não é mais fé, é como se fosse um fideísmo. Você não entendeu, você não tem razão na sua fé. Então, ela não é fé. A lista dos que não têm fé é longa, e a lista dos que têm fé só tem um nome, né? É aquele que crê incondicionalmente. Só o que crê incondicionalmente tem fé. E os outros? Os outros estão naquela outra lista que é bem longa. O que é cético, o que está esperando uma prova, o que casa a fé com o evolucionismo, o que casa a fé com ciência, eu digo, não casar, que não haja casamento. Há casamento desde que a fé permaneça independente. Ela não casa para existir. Ela não casa para existir. Exatamente. Ela é um lado de uma moeda. Quando a fé é um lado de uma moeda, né, existe a moeda tem a cara e a coroa. A fé é a cara. Não, vamos deixar a fé ser coroa, que é melhor. A fé é a coroa, né, é a glória da moeda. E a ciência é a cara, porque a coisa tem que ter uma cara, tem que ter um rosto. Então, a ciência vai tentar explicar de uma maneira que lhe é compatível. E só é compatível à ciência aquilo que se enquadra em 2 pontos. Número 1, ele tem que pertencer a ser observado em um dos 5 sentidos da natureza humana. Para existir como fenômeno científico, algo tem que ser percebido por um dos 5 sentidos humanos. Número 2, estabeleceu-se um padrão de análise chamado método científico, que estabelece 10 degraus para uma coisa chegar a ser lei científica. Ela só chegará a ser lei científica quando ela subir o 10º degrau dessa escada. Então, no 3º degrau há uma passagem, no 7º degrau há uma passagem e o 10º degrau é o curso completo. Então, o que acontece? Você percebe algo pelo sentido. Aquilo se repete? Sim, se repete. Parece ter criado uma constante? Parece. É observável sempre? Sim, parece. Chegamos ao ponto 3. Respondeu os pontos 1 e 2, chegamos ao 3. Vamos investigar mais? Vamos. Sob todas as condições, ela se repete? Sim. Se jogar frio, ela se repete. Se jogar calor, ela repete? Sim. Se fizer outra coisa, ela altera? O quanto altera? Passou 4º, 5º degrau? Tá, temos uma teoria aí. Parece ser verdade. Há algum contraditório? Ponto 8. Se há contraditório, volta para o 7, fica em teoria. Se há contraditório, mas ele experiencialmente pode ser superado, passa para o 10º degrau, passa. Se não passa, volta para o 7. É onde está a teoria da evolução. Ela foi até o 7. Há contraditório? A própria ciência diz, sim, há 1 milhão de contraditórios para cada afirmação que ela faz.
cada coisa que ela afirma tem 1000 contraditórios. Né? A gente falou de alguns já aqui. Então, porque essa teoria ela foi elaborada em 1850. Se a gente se transportar a 2050, nós temos 200 anos. Né? Na verdade, temos aí 170 anos de teoria. Essa teoria permanece como teoria há 170 anos. É possível que alguém se gabe dela contra um cristão? Não faria sentido, né? Há 170 anos que essa criança não virou maior de idade. Ela foi barrada muito cedo. O principal ponto que é muito fácil é que eles mesmos já entenderam que é aquele ponto que do nada há. Você não tem, você tem nada. Estranho, você criar alguma coisa não passa desse. Não é estranho um cristão se submeter a uma coisa que há 150 anos é teoria? Bem estranho. Pelo amor. Mesmo. Pois é. Eu gosto muito mais de um dia. Eu prefiro, porque assim, querendo ou não, os dois precisam de fé para acreditar. A gente escolheu ter fé de que eles é Deus e que é planejado. Gente não percebe isso. Que eles têm tanta... A fé deles é infinitamente maior. Infinitamente maior, porque é mais especulativo você acreditar que o acaso criou o tudo, o nada criou o tudo, do que acreditar que o tudo criou a gente. Vamos lá, deixa eu bombardear vocês. Nós somos inteligentes ou nulos? O Lucas depende do comparativo. Nós somos inteligentes. Ele depende, já é nulo, né? Ele é nulo. Você já falou depende, é nulo. Atenção, eu aprendi com o meu professor na faculdade que ele tinha que responder depende em tudo. Sim. Não, eu já preguei sobre isso. Já? Aí, tá vendo? Já. O depende é muito útil para a gente. Mas, veja bem, o ser humano é um ser, a princípio, inteligente. Quando ele não é inteligente, a própria ciência considera uma anomalia. Ela esperava que fosse inteligente. É natural, é normal, é repetitivo que seja inteligente. Quando não é inteligente, fora do padrão, uma anomalia jogou esse ser para fora do padrão. Há um padrão que é ser inteligente. Pensa comigo, é mais fé eu acreditar que alguém inteligente nos fez inteligente, ou acreditar que onde não há nem vida, que dirá inteligência, ter saído alguém inteligente? Então, esse cara acredita muito. Quem tem mais fé? Temos que aprender. O acaso, criar padrão, criar coisa perfeita é complicado. Olha, a gente tenta fazer as coisas do jeito certo e não consegue criar nada, e o nada criar uma coisa certa. O cristão é aquele que acredita que jogando um dado, que é um cubo perfeito e tem 6 faces, o cristão acredita que ele jogando um dado vai dar 1. E ele joga com fé, vai dar 1. O evolucionista é aquela mesma pessoa que pega esse mesmo dado e diz, vai dar 7. E joga... Eu achei que você ia falar, vai dar 1 e ela não joga nada, não tem dado na mão. Não, ele joga e vai dar 7. Por que eu digo que ele joga e vai dar 7? Porque o 1 está ali, o 2 está ali, o 3 está ali, o 4 está ali. Ele joga um dado de onde não havia nada, começou a haver matéria que não é eterna, onde não havia nada, houve um Big Bang onde não havia nada, esse Big Bang gerou coisas não vivas, criou matéria não viva. Essa matéria não viva se transformou numa célula... Matéria viva. Numa estrutura monocelular com vida. Essa estrutura se bipartiu. Se bipartindo, ela se transformou em 1 milhão de seres todos diferenciados. Alguns voam, outros andam, outros nadam, outros fazem a mistura de tudo. Esse dado aí tem um número 7, querido. É complicado. O cara está jogando um dado de 1 a 6 e querendo me convencer que ele vai dar 7. A probabilidade disso acontecer nula. No acaso é muito... Eu não lembro, mas acho que foi algum lugar que eu vi e ele dava dando comparações do quanto absurdo era isso acontecer. E era como se fosse assim, você pegar o estado do Texas, grandão pra caramba, cobrir ele de... Já viu esse? De moedas, fala aí. Um monte de moedas, não lembro a altura certinha de moedas, você encheu o estado do Texas de um monte de moedas. Não sei metro de altura de metro de altura? De moedas. E você pegar uma pessoa, ela ia saber, ela ia pegar uma moeda só, riscar ela, fazer uma marcação na moeda xizinho, e colocar em algum lugar lá do Texas. Cheio de moeda, com 1 metro de altura de moeda. Texas inteirinho, que é um Amazonas. Exatamente. Muito mais aí o Dudu ia passando de helicóptero e você e ele fala, me deixa cair aqui. Aqui, eu quero descer aqui. Você ia descer, colocar a mão assim, tirar a moeda, ia ser aquela moeda. A moeda com X.
Se você acertar, você só tem uma chance. Vai topar, aperta que e você só tem uma chance. Se você errar, já era. Vai começar tudo de novo. Essa é a chance de o universo ter vindo à existência do nada. Tem noção? Tá querendo topar? É demais, sabe? A questão justa é um dado com 7 ou não? É um dado com 7, 8, 9, sei mas lá. Esse, até o senhor que tinha comentado sobre apologética, muita gente não sabe justamente isso. Você saber... As pessoas hoje não sabem defender a fé, porque o pessoal vai para a faculdade, vai para a escola, hoje está começando bem mais cedo isso, e é bombardeada por esse tipo de informação completamente fantasiosa, e pela falta de argumentação, pela falta de entender, por exemplo, que é mais absurdo acreditar naquilo que acreditar na palavra de Deus, elas cedem. Então as pessoas não sabem se defender hoje. A galera As crianças precisam receber Bíblias gregas e hebraicas. Falta de conhecer as Escrituras. É o que Deus já tinha falado. Meu povo padece por falta de conhecimento. Era lá e continua agora. Só tirar uma dúvida. Oséias. Voltando, que eu falei da Bíblia grega e hebraica, você falou que ela tem a Bíblia normal em português, no final tem uma concordância. A Bíblia é em português. Certo, mas vamos supor, você está lendo lá um versículo. Haja luz e houve luz. Beleza, você leu aquele versículo. Você quer pegar a palavra luz ali e achar aquela palavra no original? Não, aquela palavra luz já vem com um númerozinho. Ela já vem com um númerozinho? Você vai no dicionário bíblico, naquele número já tem o que pode significar aquela palavra. Não tem todas as palavras com númerozinho, são umas principais? Não tem todas, tem apenas, simplesmente, 8.600 palavras. Então boa parte... Em hebraico. Entendi. E mais 6.000 palavras em grego. São 14 mil palavras. Era isso que eu queria saber. Dá pra gente se distrair aí durante uns 60 anos ou não? Mano, acho que quer me dar uma Bíblia 10 de presente, não? É boa, é apenas uns 120, 130 reais. E a galera acha que é caro, esse é o ponto. Eu mesmo já fui comprar uma Bíblia e falei, é muito caro uma Bíblia, não vou comprar uma Bíblia. Só que, sabe o que é uma Bíblia com tudo isso de material? Mano, uma Bíblia dessa você pega um versículo... Você vai gastar muitos anos estudando. E é que a pessoa também olha e fala, mas eu nem vou usar. Exato. A percepção. Vai sair caro pra quem? Pra quem não vai usar, vai sair absurdamente caro. Igual o Apacentai. Fazer até propaganda. Você que Exatamente. Olha o Apacentai agora em setembro, tá R$60. R$60 uma agenda? Depende. Se você usar ela todo dia, vai sair muito barato. Você tem 365 dias de devocional. Já é. Se você não faz o seu devocional, realmente R$60 vai jogar fora. Mas se você faz, uma vez por semana já é barato. Mas não é para usar uma vez por semana, tem material para a semana inteira ali. Então, não comprou ainda? Vai comprar só para sentar. Vou aproveitar o mexer para falar aqui dos nossos patrocinadores, então. Vou aproveitar quem está na mesa aqui com a gente. Desculpa, pastor, só um instantinho. Vai lá? Manda bala. Pode, então bora. Então vou aproveitar que o Dudu saiu, vou falar dos nossos patrocinadores, pastor Carlos Eduardo. Estamos aqui na mesa aqui com a gente já. Essa caixinha que você já conhece, é a caixinha do Se Andiamo. Se Andiamo, sabe o que significa no original? Não. Eu acho que é italiano. Andiamo vamos andar, vamos caminhar. Caramba, é isso aí, é praticamente isso. É como se fosse um aqui vamos nós. E hoje aqui vamos nós e Se Andiamo. Salgadinhos incríveis, você já conhece. Salgadinhos, olha, não são só salgados, hoje a gente, olha lá. Meu Deus. Eu tava com fome, olha hein? Aí. Tá com fome, pastor? Jantou hoje? Você já jantou ou não? A gente às vezes não tá com fome e ela aparece. Apareceu aí? Aqui ela tá aqui faz tempo já. Olha, Se Andiamo, não, você tá vendo aí na tela, tem o telefone, tem o Instagram para você entrar em contato, porque ele não tem só salgadinhos assim. Esse aqui é o que eu mais gosto, com certeza. Mas ele não tem só salgado, tem massas frescas com molho de tomate que ele faz, é coisa deliciosa mesmo. Então você pode pedir desde um jantar romântico até o final de um Gêmeos, por exemplo. A galera que tava na confraternização, isso aqui foi o mais pedido da galera. Todo Gêmeos quase tinha uma caixinha lá do Se Andiamo, que era salgados, coisa fácil, que você come, é gostoso demais. Essa bolinha de queijo que todo mundo ama, gosto muito. Fora Se Andiamo, também contamos com o Seu Zé Pizzas. Já comeu a pizza do Seu Zé? Meu Deus, já. É incrível, né? A melhor pizza da Zona Norte, que dirá de São Paulo, que dirá do Brasil. Posso falar. Meu excelente amigo. Pizza. E já experimentou com borda de chocolate? Não tive esse prazer ainda, mas terei. Você ainda está no superficial do mundo das pizzas. Experimentem a borda de chocolate. Baixe o aplicativo Seu Zé Pizzas. Tem na lojinha de aplicativo do seu celular, independente de qual for. Baixe o aplicativo, você vai colocar lá, fazer o seu pedido. Na hora que você for fechar seu pedido, você coloca o cupom Manda Pizza, porque você come pizza mais barata ainda. Então, para pedidos acima de R$50, cupom Manda Pizza. Você tem desconto, mas não esquece de colocar borda de chocolate.
Porque vocês precisam experimentar a borda de chocolate, porque... Maravilha. Por que pedir uma brotinha de chocolate? Você pode comer a salgada, cortar, ou comer tudo junto, salgado com doce, que eu acho que é melhor ainda. Ele mistura salgado e doce. Salgado e doce. Queijo e goiaba. Legal. Queijo e chocolate. Não, é legal. Catupiry com chocolate. Nossa, é legal. Frango, molho de tomate e chocolate. Eu não sabia que molho de chocolate... misturas dão certo. Não, mas molho de tomate do Seu Zé com chocolate e massa, tipo, como aquilo... salsicha com sorvete. Mano, aquilo lá eu não entendo. E pra mas fechar, ele é o nulo, não inteligente. E não inteligente. Temos também a loja Elos Variedades, a loja que tem tudo para você e a sua casa. Eu construí um bordão aqui que eu nem percebi. Vai ser Elos o quê? Fala Elos Variedades, a loja que tem tudo para você e para a sua casa. Olha só, olha lá, é forte, hein? Vai estar na próxima fachada, assim, bem grandona. Forte. Tem 2 endereços, ó. Tem uma mais próxima da Água Fria e uma mais próxima da Vila Albertina. Perto da Água Fria é o primeiro endereço ali em cima, Rua Larival Gea Sanches, número 70. E embaixo, lá perto da Vila Albertina, Rua Antônio Joaquim de Oliveira, 279A. As duas têm um monte de coisa, desde docinhos, coisa de lanche para escola, um docinho para depois do almoço, salgadinho, até embalagem descartáveis, coisa para casa, jardinagem e outros. Vai lá conferir que você não vai se arrepender. Falou de todo mundo? Essa loja aí, você entra e alguma coisa você compra. Não, essa é a loja que o pessoal entra para comprar um cotonete e ele sai com uma cesta cheia de outras coisas. Ele sai com um vaso, terra, adubos, um pote hermético, doce, alfajor, trufas. Uma vez eu atendi um senhorzinho que falou a frase que... é isso. De verdade. Ele falou, essa loja aqui é a única que faz R$100 valerem R$100. Palavras do cliente. Palavras do cliente. Eu tava atendendo ele. E olha, hoje R$100 não vale mais isso não é merchan, isso é testemunho. Não, exatamente. Hoje você chega no mercado, você sai R$100, você sai com uma sacolinha. Na loja, dependendo do que você levar, você sai com R$100, você sai com uma sacola, aquela do Papai Noel. Muitas vezes você sai chorando. E ó, tá chegando final de ano, vai ter coisa de Natal, panetão, vai ter... Ainda não colocamos nada de Natal, mas já tô avisando pra você que vai ter já tem. coisa da Copa do Mundo, bandeira do Brasil, corneta pra você fazer barulho e irritar as pessoas. O senhor curte futebol, pastor? Eu gosto demais de futebol, sou mesmo? Eu esperava que ele pode não sei porquê, mas eu esperava que ele fosse responder que não gostava. Não, palmeirense. É mesmo? Ah, moleque! Sabe? Um cara que lê tanto a Bíblia e conhece, ele tem que saber o que é bom. A palmeira, do lado de um rio de água. Olha aí. Encontrou nas escrituras. Aí, ó. Não, aí o corintiano vai dizer que o Corinthians também está nas Mas era uma igreja muito problemática. Dava um trabalho? Dava um trabalho. Mas brigava muito. Mas é bíblica. Mas é bíblica. Mas tem um monte de coisa na Bíblia, né? Que tem o Santos, tem São Paulo, tá todo mundo na Bíblia. Tem. Mas fora da Bíblia, o melhor é o Palmeiras mesmo. É melhor, né? Mas não vamos criar intriga com quem está nos ouvindo, né? Está nos assistindo. De repente, ninguém fala mais. Agora é a hora eu vou falando aqui, gente. Pode comer, pastor. Pastor, uma das coisas que eu queria perguntar pra você... Mas vocês podem ir na Trairagem, dar uma filmada neles aí, pegar eles no Mostra aqui, olha aqui, ó. Comendo até umas horas, olha aí. Isso é muito bom. É um dos poucos podcasts que eu tenho certeza que o senhor que vai ter comida. É verdade, não se acostuma não. Gente, não é todo podcast que tem comida, não. Nem do presidente da República teve isso aí, eu não vi, não. Ó, viu só? Não teve, mas teve água. Não, o negócio aqui... Teve água. Mas lá, por acaso, eles têm o Ciandamo? Não tem o Ciandamo. O Ciandamo é exclusivo aqui do MandaCast. Meu amigo, olha, pastor, eu tenho várias coisas para perguntar. A gente tem um tempo limite? Vai ter que buscar a família no Gêmeos? Vou. Vai. Então ele falou, não, vou. Tem. Então eu vou soltando, porque tem várias coisas que... Talvez a gente marque até pra fazer depois uma edição 2, porque... Ele falou, posso sair fazendo pergunta? Eu falei, não, quero sair fazendo pergunta. A gente falou de várias coisas, mas eu quero saber das coisas. Qual é o combinado? Qual é o combinado? Se você... Tem 2 combinados aqui com o pastor. Um é, se ele não souber, ele vai falar, não sei. Não sei. A outra, se ele não quiser falar, ele vai falar, fica na tua. Fica na tua é boa. Se ele falar uma dessas duas, você já sabe. A gente já tá sabendo. Mas olha, tem muitos assuntos que a galera... Tem muita dúvida na Bíblia, ou leu ou não entendeu. A gente falou até de alguns aqui, muito interessantes. Mas eu queria ir para assuntos Ele vai mandar do dinossauro. Vamos começar Ele vai perguntar se os dinossauros estavam entre Gênesis 1.1 e 1.2, sabe? Então, por que dinossauro existiu?
Sim, você que está dizendo. Tem prova. Eu acredito. Você concordou. Não, é verdade, é verdade. Dinossauro existiu. A galera tem muito essa dúvida de que época o dinossauro existiu. Se ele chegou a conviver com o homem, não, que época, como foi. Eu já vi várias teorias, até hoje eu não achei uma que eu falei, caramba, acho que é essa, hein? A Bíblia fala sobre isso. Olha, existem algumas explicações. Meteram até o diabo nisso aí. Essa é uma das que eu mais gostei, sabia? Na minha Bíblia... Fala isso, cara. Essa é uma das que eu mais gostei. Eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica, e ela tá em ordem cronológica de fatos, né? Então ela é toda desconfigurada. Sim, né? eu dei uma pro meu irmão. E ela vem com essa citação, ela vem com uma marca entre Gênesis 1:1 e 1:2. E aí no começo ele fala, a gente acredita nessa linha de raciocínio, taranana, e cita a parte da existência dos dinossauros entre Gênesis 1:1 e 1:2. E aí logo em seguida vem todos os versículos sobre a queda. Como se fosse diabo sendo mandado para a terra, matou os dinossauros? Então aí nós teríamos o curioso caso de uma queda depois da queda. É verdade. Tipo, não poderia ter morte então antes. Seria a segunda queda, porque com com a queda do homem veio a morte, porque não havia morte. Então, se você está tentando explicar os dinossauros e explicar que eles morreram antes, nós temos um problema. Nós teríamos que transportar essa morte do homem para uma morte apenas espiritual. Mas nos parece que aí você vai arrumar um problema maior, porque a morte não é espiritual. Não, e também quando que eles foram criados? Porque o termo hebraico para certamente morrerás, é a repetição do verbo morrer, do verbo hebraico para morrer. Então, ali nós temos no literal, no dia em que dela comeres, da árvore da ciência do bem e do mal, morrendo morrerás. Ou seja, iniciarás um processo de morte que terminará na efetivação da morte. Você começa um processo de morte. Eu diria que o envelhecer, o falecer das células e a substituição cada vez mais inadequada de células, né? Nós vamos gastando, na verdade, aquilo que a gente pode repor, vai repondo, mas vai gastando e vai se perdendo elastina, vai se perdendo... Gasta mais do que repõe. Uma série, e fora que no cérebro não repõe. Então, a esse processo, nós poderíamos com certeza chamar de morrendo morrer. Então, não há nada de espiritual aí somente. Não podemos classificar isso como espiritual. Terás uma morte espiritual. Há um processo de morte na natureza quando o homem peca. Então, nós teríamos já aí que entrar com uma alteração na doutrina da morte. Mesmo assim, Não, essa não vale. Eu quero saber qual é a que vale. Mesmo assim, não justificaria, porque, veja bem, não há nada na Bíblia que impeça de haver um período aí entre o verso 1 e o 2. Não há nada que impeça. Mas não há nada também que obrigue a ter. Sim. Eu tenho a classificação do período como dias. E, curiosamente, essa classificação começa como noite seguida de dia. Por isso, o judeu, até hoje, o dia dele começa às 6 horas da noite. O Shabá começa às 18 horas de hoje até às 18 horas de amanhã. O dia dele começa à noite, né? O período dele diário começa às 8 horas. Então, ele para todos os dias, ele vai dizer, e foi tarde e manhã. Ali, a classificação de Yom é dia mesmo. Essa palavra, no hebraico, o significado mais simples dela é dia mesmo. Dá todo o entendimento de que é literal. Vou dizer uma coisa que eu disse na faculdade, quando eu, com 22 anos, fazia faculdade teológica em Perdizes. Eu tinha um professor
de história do Velho Testamento, e eu pegava muito no pé dele, porque ele vinha dizer umas coisas, né? Ele dizia que algumas partes da Bíblia não eram bem aquilo, e a gente sempre se pegava. E ele foi dar uma aula sobre os primeiros 11 capítulos da Bíblia e disse que, antes de dar a aula, ele ia me dar 5 minutos para falar da criação como fonte da existência do universo, né? Porque depois ele ia falar, fazer o casamento da palavra de Deus com o evolucionismo, que é ciência e nós devemos aceitar, e aí já acendeu a luz na minha cabeça, porque não é ciência, é uma teoria caduca, e eu fiquei na minha. Isso no curso de teologia. E isso num curso para formação de pastores. Um dos melhores do Brasil, se não fosse o melhor do Brasil, porque a avaliação é em relação aos professores, a capacitação dos professores. Ali só tinha doutor em Deus, amigo de Deus, vizinho de Deus, então só tinha fera. Aí ele falou, vou dar 5 minutos. Eu falei para ele, professor, mas o senhor não quer um debate científico, um debate arqueológico. O senhor quer que eu, biblicamente, defenda a posição de que eram dias literais e não períodos. Ele falou, exatamente, dentro das Escrituras. Se você provar dentro das Escrituras, eu aceito dentro das Escrituras. Porque eu creio, disse ele, que não há base para aceitar dias literais dentro da Escritura. E acontece isso muitas vezes comigo. Eu, sem saber sequer a resposta que ia dar, eu falei para ele, então eu não preciso de 5 minutos, preciso de 3. Mas não tinha nada na minha cabeça. Nossa, não havia uma ousadia. palavra na minha cabeça, mas o Espírito Santo empurra algumas frases, e eu, quando vejo, já disse. 5 é muito. E aí eu falei, professor, não precisa de 5, 3 é muito, 3 está bom. Aí ele falou, ok, e a turma de 44 alunos estava esperando eu fracassar, começou todo mundo a vaiar porque estava esperando eu fracassar para que eles se agarrassem com o evolucionismo e o evolucionismo salvasse o Deus deles. Então eu falei para eles, professor, muito simples, e aí quando eu falei muito simples, o Espírito Santo jorrou. Eu falei, professor, em que dia foi criada a vegetação? Ele falou, não, pode prosseguir. Eu falei, não, professor, Você se eu não lembra, por acaso não lembra, os alunos aqui não sabem. Então vamos lá. No primeiro foi a luz, no segundo Vamos lá? foi a separação do espaço, da água acima, da água abaixo. No terceiro foi a separação da terra e veio a vegetação no terceiro dia. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Como é que Deus fez as árvores? Já vivas, ele não fez o brotinho. Ele fez a árvore já produzindo fruto. Ok. Se essa árvore está produzindo fruto, e ela foi feita no terceiro dia literal, do que é que ela vai precisar no quarto dia literal? O que seria necessário para ela? Ela já tem água, ela já tem solo. Não está faltando nada para ela. Ou está? Faltou um solzinho, né? Ah, sim. Em que dia Deus criou o sol? Ah, sim, foi no quarto. Espera aí. Então, vamos lá, professor. Se Deus criou as árvores, a vegetação, no terceiro dia, e ele está dizendo que no quarto dia fez o sol, é lógico, porque no quarto dia, a primeira coisa que essa árvore recém-criada precisava era da luz do sol para fazer a fotossíntese. Mas se não é dia literal, se são eras, Deus criou as árvores na terceira era e o sol na quarta. Não está dando problema na conta do senhor? Ele falou, cara, de onde você tirou isso? Eu falei, sim ou não, professor? Porque ainda não deu 3 minutos e eu posso ter um segundo argumento. Ele falou, não está precisando não. Caramba, esse é um mala. Porque, simples ou não, se você leva uma planta para casa no terceiro dia, mas nós imaginamos de que não há luz do sol na sua casa, né? Não há luz, o sol não foi criado, você está com uma planta em casa, você criou a planta no terceiro dia. Do que essa planta precisa no quarto dia? Ela vai viver na sombra?
Mas ele não podia ter argumentado que não existia o sol como fonte de luz, mas já existia uma outra fonte de luz? A fonte de luz era Deus, porque ele criou o sol, as estrelas e a lua no quarto dia. Era Deus. O que eles argumentam é que Deus criou, o sol já existia. E o que fez foi ele aparecer. Na verdade, quando a Terra foi criada, ela estava envolta em águas, era sem forma e vazia. Vazia significa não adornada, não significa oca. Ela não era oca, ela era incompleta por falta de adorno. Não tinha vegetação, não tinha nada sobre sua superfície. Faltava, é como quem constrói uma casa e falta a última parte, que é o piso, a parede, faltava o adorno, não tinha. Esse vazia se refere a isso. Ela não era um buraco oco. O que desconstrói a ideia de uma destruição anterior. Ela não era vazia por causa de guerras atômicas, de queda de Satanás, de nada disso. Esse vazia significa ela não era adornada, não tinha sido tocada pela mão criadora, mas o Espírito Santo já estava em volta dela. Sim. Ela era cercada de águas, totalmente cercada de águas. O que Deus fez no segundo dia? No primeiro ele criou a luz. Ele disse, haja luz. Pode ter sido o sol? Ele não diz que foi, ele diz que foi no quarto dia. Pode ter sido? Pode. Mas em Apocalipse, no capítulo 22, nós temos que a cidade, a Nova Jerusalém, não precisa de sol, porque Deus é a sua luz e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, aquela luz inicial poderia ser a emanação do próprio Deus, ou poderia ser uma luz do sol, e no quarto dia, na verdade, ele deixa que o sol toque a terra. O que seria estranho, porque se ele criou a luz e ela não está, se ele criou o sol e ele não está tocando a terra, tem algo de errado, né? Não é compatível essa ideia. Mas vamos continuar trabalhando. Ele coloca ali, a água está em volta da terra, a terra é um ovo dentro da água. Um ovo cercado de água, coberto de água, totalmente coberto de água. Qual é a primeira providência de Deus? Fazer a luz bater ali. O Espírito Santo se move em volta da terra. E aí, no segundo dia, ele faz uma separação. Daquela água que estava sobre a terra, ele suga para cima. Faz uma espécie de nuvem, uma redoma, ou de gelo, uma redoma em volta da terra. Na terra, a água ainda ocupa, ainda é proeminente, porque é no terceiro dia que ele vai separar a terra de dentro da água. Então, existe água em volta, a luz do sol ou o que fosse encontraria esse bloqueio de água, existem nuvens ali, como num dia nublado nosso, mas muito mais intensificado, porque realmente era uma redoma. E aí, no terceiro dia, ele separa a terra e cria as plantas subaquáticas e as plantas terrestres. E ele vai criar e separa os mares, os lagos, os rios, separa a formação de águas. O que vai acontecer com essa estrutura toda? No quarto dia, Deus diz, haja sol para iluminar e para comandar. Ele não diz haja, ele não diz haja sol, venha o sol, chegue a luz do sol. Não, ele diz, haja sol para iluminar. Existe um propósito para fazer separação de dia e noite. Então, se fosse fazer separação de dia e noite, já estava sendo feita desde o primeiro. É incoerente Deus chegar no quarto dia e mandar uma coisa que já está fazendo separação, fazer separação. Mas, né? então, essa parte aí, aqui, mas e os dinossauros? O que vai acontecer? Quando Deus cria isso, não foi dito que houvesse antigamente animal nenhum, nem vida nenhuma, nem guerra nenhuma, nem queda de Satanás nenhuma. Nada disso, nada disso.
O que se pode depreender é lá de Judas, que vai dizer que os anjos que não guardaram suas dominações, que entendemos ser estrelas, galáxias, planetas, o que fosse, astronomicamente falando, ou no céu, no terceiro céu, não podemos afirmar, mas os anjos que não guardaram sua dominação foram sentenciados ao abismo. Esses anjos poderiam não ter guardado dominação no terceiro céu? Sim, poderiam. Poderia ser na criação que Deus estava fazendo? Poderia, porque em Jó, a partir do capítulo 38, nós temos a explicação de Eliú para Jó das coisas como foram criadas. E a partir do capítulo, dois capítulos depois, nós temos a explanação de Deus. Ali se diz que as estrelas, filhas da alva, ou seja, os anjos de Deus, alegremente cantavam enquanto Deus criava o universo. Quem eram esses anjos que cantavam? Os que ficaram depois da queda de Satanás ou todos, inclusive Satanás? Eu entendo que são os que ficaram depois da queda de Satanás. Satanás cai, Satanás se perde com 1/3 dos anjos, mas outros ficam e alegremente acompanham Deus criando o mundo. Não há nada caótico naquilo. Por Jó não se depreende isso, por Judas não se depreende isso, por Gênesis não se depreende isso. Havia uma terra não adornada que Deus vai adornando, é muito natural. Então, ele cria no 5º dia os grandes animais. Perceba que na forma de descrição dos grandes animais, ele começa criando os grandes animais marinhos e depois cria os grandes animais terrestres, mas faz uma separação. Pode ver lá que na separação que ele faz, é perfeitamente compatível os animais que nós chamaríamos monstruosos, gigantescos, né? E os outros animais que são chamados selvagens ou domésticos. Deus criou as bestas, os animais selvagens e os domésticos. Toda a espécie de ser maior, os dinossauros, os grandes, os pequenos, todos que estão na linha dos dinos, o Tirano Rex, todos eles, o Pterodáctilo, todos eles, poderiam ter sido criados ali? Poderiam. Mas eles teriam que ter a mesma idade que o homem que é formado no dia seguinte. Para dizer a verdade, os seres terrestres são criados no mesmo dia que o homem. Então, se houvesse grandes animais, houve grandes animais, existiram juntos. A Bíblia parece dizer que eles foram criados juntos com o homem. Então, o que nos atrapalha nesse entendimento é que o estudo feito com os seres mediante os processos de datação não são confiáveis. Nenhum deles é confiável. Diz-se que é confiável e não são. O carbono 14 é o menos desconfiável ou o mais confiável. O que acontece com o carbono 14? É um processo complicado, né? A quantidade de material radioativo que fica no organismo de um ser, enfim, e vai se decompondo. Então, pelo tanto que existe ali naquele material que eu encontrei, eu calculo quantos milhares ou milhões de anos eles têm. Acontece que o processo carbono 14, ele é confiável até 33 mil anos. Depois disso, ele absolutamente não é confiável de jeito nenhum. Houve um cientista, inclusive, que fez uma brincadeira com outros colegas. Ele pegou alguns ossos e apresentou aos colegas e disse que ele tinha achado aqueles ossos e tal, e numa pesquisa arqueológica, e deu para fazer a datação, e fizeram alguns processos, e também o carbono 14, e chegaram à conclusão que aqueles ossos eram de tantos milhões de anos. Aí ele falou assim, poxa, isso me deixa muito triste, porque esses ossos pertencem ao meu cachorro, que eu enterrei há 7 dias. Então, muitas vezes, a gente não tem nenhuma educação, nenhuma delonga, nenhuma dificuldade em dizer a Bíblia está errada. Mas a gente acredita piamente
num processo que foi dito que é confiável e cientistas têm dito que não é. O fato é que a falta de contato. A falta de contato com a Bíblia. O senhor citou como é importante isso, essa questão da conversa até o ponto, eu acredito muito nisso. A gente tem que estudar a Bíblia e tem que conversar sobre a Bíblia mas não pode bater naquela linha que Paulo fala de não se perder em vãs discussões. Sim. Tem coisas, por exemplo, o senhor citou essa parte de Jó 38:7. Eu já lembro, foi na época que eu estava no BBC também, que a gente parou para dar uma olhada nessa parte. Eu lembro que eu tinha chegado numa conclusão, que, por exemplo, difere um pouco do que o senhor citou. Jó 38:7 cita as estrelas da alva cantavam. E isso tem duas citações da estrela da alva na Bíblia, uma para Jesus e outra para Lúcifer. Aí em Isaías tem um texto que fala que, ó, estrela da manhã, você caiu, e Jesus, que é a nossa estrela da manhã. Então, por causa como nessa parte diferiria, porque na parte da criação ambos estavam ali. Ou mais do que ambos. Porque o fato de não ter citado o outro como estrela não impede que outro seja. Viu? Como é vago. Porque as duas citações que tem... Então, por isso, essa parte do conhecer, do se aventurar nesse sentido, ela é produtiva, ela não interfere na sua salvação. Tem situações que se você não sabe compreender, por exemplo, por que Jesus era... por que Jesus teve... Comprovar... por que Jesus era homem, 100% homem e 100% Deus? Por que era importante que ele fosse 100% homem? Eu acredito que isso pode interferir, porque você não entendeu o que ele fez. Mas, por exemplo, se divertir pensando nisso, pensando na Bíblia, pensando em que época os dinossauros existiram, Lúcifer estava ali junto, cantando junto naquela parte, como estrela da manhã, como citado em Isaías. Isso é interessante. O que falta para as pessoas hoje é contato. As pessoas não têm tempo para Deus, não têm tempo para ler a Bíblia. Não tem nem tempo para gerar esse para fazer pergunta, né? Exato. Por isso que fica no superficialzão do nada, porque não tem... Exatamente, não dá tempo nem de fazer pergunta. Você não tem dúvida porque você não lê, você não tempo conhece. De gerar uma dúvida, né? Nós evoluímos à medida que acertamos perguntas em cheio. Então, como nós não sabemos quais serão em cheio, não temos essa intuição prévia, nós devemos fazer as perguntas até que percebamos que uma acertou em cheio. Ela vai exigir uma resposta, ela vai relegar uma coisa para escanteio. Não, isso aí não pode ser. Por exemplo, quando as estrelas da alva alegremente cantavam, elas cantavam na criação. Esperei, se Lúcifer só cantava na criação, ele só se perdeu depois da criação. Então, quem tentou o homem no jardim? Ele caiu na semana que o homem foi criado? Como é que Deus viu que tudo era bom, onde depois Lúcifer veio a ser mal? E antes? Se ele viu que tudo era bom, se antes já tivesse... Tudo que era bom do que ele começou a criar. Tudo que ele criou a partir dali... tudo que ele criou, exatamente. Era bom. Mas se Lúcifer está ali, como é que aquilo está bom? Mas se Lúcifer foi criado antes, caiu antes, as estrelas d'alva, essa estrela d'alva aí não pode se referir a Jesus. Jesus não poderia estar cantando porque ele está criando. Só se ele criar e cantar ao mesmo tempo. Ou canta assovia? Ele é chupacana e assobiar. Não. Essas estrelas cantavam em adoração ao Criador. Ele não poderia estar entre os que canta porque ele estava entre os que eram adorados. Então, as estrelas da alva em Jó se refere aos Benerim, de Gênesis 6. São os filhos de Deus. As estrelas da alva significa os primeiros a serem criados. Eles são os primeiros a serem criados. O que é a estrela da alva? É a primeira que você vê de manhã. O significado espiritual de estrela da alva é o primeiro criado, é o primeiro a ter uma voz de criação de Deus. Os anjos foram criados primeiro que os homens. Eles não foram criados depois. Mas aí não seria um erro chamar Jesus de estrela da manhã se ele não é criado, mas gerado?
Sim, porque Jesus, ele pode ser chamado de estrela da manhã com outro significado. Ele, por exemplo, pode ser a estrela da manhã dos salvos. Ele é o primeiro entre os que ressuscitaram para a salvação. Ele não ressuscitou para a salvação, mas ele é o primeiro que ressuscitou, nos qual os salvos que são ressuscitados se miram para a salvação. Então, ele é a estrela desses. Viu? Ele é o primeiro desses. Então, tem que ler. A galera acha que as respostas são simples também. Né? Tem que existe dinossauro? Existe. Tem que sim, foi tal, acabou, já tem era. que ir fazendo pergunta, porque senão, veja bem, Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Eu tenho que tomar muito cuidado para não me confundir, né? A estrela da manhã é Jesus Cristo. Quem ele era antes de ser Jesus Cristo, porque Jesus é um nome humano, de um verbo que se fez carne. Ele era verbo, então ele não cantaria na criação, porque ele era a palavra que estava criando. Se ele é a palavra que está criando, ele não é quem está cantando em adoração a quem está criando. Ele é um dos que está criando. Deus, ao criar a última obra da sua criação, diz: façamos. Então, se a última obra da criação tem a participação de Jesus, ele participou na criação toda. É o que nós vamos encontrar em João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3. Ele estava no princípio com Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez, né? Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, em todo o tempo que coisas estavam sendo feitas, era ele que estava sendo feito. Então, ele certamente não estava cantando. Ele estava fazendo. Ele estava fazendo e, por isso, não cantando, porque quem está cantando, estão cantando em adoração a quem está fazendo. Lúcifer também não estava ali porque ele tinha caído e levado 1/3 dos anjos. Ele também não estava cantando na criação. Pelo contrário, se ele estivesse cantando na criação, ele não tentaria o homem. O homem é tentado logo que é criado, quase que de imediato. Né? Algumas coisas me dão uma iluminação muito clara disso. A primeira coisa que acontece... Por que imediato? Não teve... Assim que eles saem do paraíso, Caim é gerado. Deus mandou Adão e Eva, capítulo 1, verso 28 de Gênesis, criar e se multiplicar. Assim que eles saem do jardim, ela diz: alcancei do Senhor um varão. Será que com a ordem de procriar, eles ficaram ali um tempão sem procriar dentro do jardim? Quem caiu? 2 ou 2 com uma grávida? Esses 2 receberam uma ordem de Deus de procriar e ficaram brincando de pique-esconde. Dando nome aos animais. Dando nome aos animais? Olha, Adão deu nome a todos os animais. Adão deu nome a todos os homens. Se ele era um judeu, um prévio judeu, ele deu o nome aos animais na sexta, né? Porque no sábado ele tinha que descansar. Deus descansou, ele não ia ficar trabalhando. Então ele deu o nome para os animais na sexta. Eva foi criada na sexta, sendo tirada da costela dele. Por que eu sei que ele deu nome aos animais na sexta? Porque enquanto ele dava nome para os animais, ele viu que todos tinham par e ele sentiu falta do par dele. A criação encerrou no 6º dia. Eva foi criada no 6º dia. Então, como ele sentiu falta depois de dar nome aos animais, ele deu o nome aos animais no 6º dia. Ela foi formada no 6º dia ainda. É muita coisa para acontecer em um dia só. Mas aconteceu. Dar nome a todos os animais, sentir a ausência. Uma coisa que imaginamos erroneamente é, por exemplo, qual era a estrutura de Adão? Adão era um portento de homem. Adão era um big de um homem. Eu posso até imaginar, e aí será uma coisa totalmente eduardiana. Desculpa teu nome. Lucas. Poderá ser uma coisa lucana, eduardiana. Nós entendemos, eu entendo, que Adão era um portento de homem. Porque o homem definhou com o pecado. Ele não cresceu com o pecado, ele definhou. Ele diminuiu glória. Ele diminuiu o poder. Qual era a constituição de Adão quando foi criado? Ele era um portento de homem. Esse portento de homem tinha um portento de inteligência? Penso que sim. Memória pura, zerada. Pega um computador zerado.
sem arquivo dessas besteiras que a gente põe. Tudo que é vídeo a gente baixa. Ele não conseguiu aproveitar nada do paraíso, então, porque foi do paraíso não, do Jardim do Éden, criado tão rápido. Eu acho que não deu nem para aproveitar, mano. Ele trabalhou, depois foi Não, a minha pergunta é, a culpa é de quem? Eva. Porque se foi dele... Não, olha aí, olha o machismo. Os caras... bem mais... Porque, viu que louco, porque se a culpa foi dele, ele não tem do que se queixar. Deus não impôs nenhum... Veja, um homem tem condição de dar nome a todos os animais que há na face da terra. Enquanto ele vai dando os nomes, ele sente claramente a falta da dele. Ele tem um senso, ele tem uma inferência fantásticos. Mas Deus criou ele muito cedo, então, porque ele conseguiu passar o dia dando os nomes. Sim, por que não? Eu tô entendendo, mas nunca parei pra olhar dessa forma. Por que não? Não, isso na sua cabeça, porque na nossa cabeça nós demoramos esse tempo para dar nome. Nós demoramos, mas... A gente só saiu falando palavras. Macaca, girafa. Você tem que concordar comigo que ele pode ter dado nome para gêneros. E aí ele gastou 15 minutos. Mano. Ele não, quando ele deu o nome, é um pecado que a gente comete. Por causa de Adão que a gente chama galinha, frango. Não, ele diz, ele deu a classe, ou o gênero, ou a espécie. Hominidae. Era ele e Eva. Nem era só ele disse só eu. Então ele foi nomeando só as classes. Quanto tempo dá para dar esses nomes? Genéricos. 40 segundos. 40 segundos, Lucas. 40 segundos. Você não consegue dizer os tipos de salgado que tem aqui dentro. Eu ia falar, salgado, acabou. São as espécies. Ele pode ter dado nome para as espécies. Comida. Acabou. Não, é um erro que se comete. Deus que deu... Adão deu nome para todos os animais. Não, ele não disse rinoceronte. Não, com certeza não tinha tanto animal. Até porque os animais... Tanta espécie de variação de... Até porque, veja bem, esse é o pecado do evolucionismo. O evolucionismo que a gente criaria um neologismo de intraespécie, de intraespécie existe. Sim. Ele é científico. Essa é a parte do evolucionismo de Darwin lá de ter visto os felinos. Lá. Você vai no zoológico, Adão pode ter dito felinos. Com felinos ele quis dizer um exército. Porque gato selvagem, tigre, leopardo, onça, tudo é felino. Leonino. Vou ter que ler mais a Bíblia. Então, ele deu nome para deu nome para todos. Ele poderia dar nome... Vou ter que voltar para Gênesis, mano. Ele pode ter dado nome para todos os animais. Aí, veja bem, ele inferiu. Ele falou, eu não tenho. Mas esse era o plano de Deus. A mulher é o único ser criado a pedido do coração. Adão falou, Senhor... Estou me sentindo mal. Não tem nada de errado. Não está esquecendo de nada, não. Não está esquecendo de nada. Não está legal, está um vazio dentro de mim. Esse é o vazio que a mulher preenche. Então, ela é especialíssima para Deus. Porque um homem falou, Senhor, está todo mundo legal, eu não estou legal, Senhor. Eu não queria queixar com o Senhor, mas não está rolando aqui. Aí Deus vem, dá um sono. Quando ele acorda daquele sono, está a mulher ali. Penso que todos os animais estavam lá. Aí veio alguém e explicou que com o dilúvio posterior, esses animais morreram. Eu diria que morreram os maiores, os grandes, porque há uma classe de pequenos. Mas quando você chega ao dilúvio, você já parou para fazer a conta do dilúvio, dos antediluvianos? Se eu considerasse literalidade, eu não preciso considerar, a Bíblia não me manda considerar nada literal. Se eu considerasse literalidade na Bíblia, fizesse a conta. Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. Sete viveu 105 anos e gerou... Se eu fizesse essa conta literal só com os que estão ali,
O dilúvio veio no ano 1656, depois de Adão. Depois de Adão criado, 1656 anos. No mês de fevereiro, no dia 17 de fevereiro, para nós, né, do segundo mês, 17 do segundo mês, que para nós aqui no Brasil seria fevereiro, do ano 1656. O dilúvio veio ali. Se você deixar somente Adão e Eva com os seus filhos e filhas se procriando e vivendo todos perto de 1000 anos, Metusalém vai a 969, quem vive menos vive 777, que é Lameque. Eu não posso considerar Enoque, que viveu 365, porque ele foi arrebatado. Ele, claro que foi arrebatado vivo. Então, quem viveu menos viveu 777, quem viveu mais viveu 969. Adão viveu 930. Então, se você pegar pessoas vivendo 930 e com um período de fertilidade até 200 anos de vida, pense em casais que vivem 200 anos, a mulher podendo gerar um filho a cada 2 anos. Quando chegou o dilúvio, como é que estava a população da Terra? Grandinha. Milhões. Dezenas de milhões. Pereceram no dilúvio dezenas de milhões de pessoas. Num combate, num confronto com os animais menores, ok? Num confronto com animais menores, o homem leva a maior. Ele não leva a melhor. Ele não leva a melhor com o tirano Rex. Mas ele leva a melhor com os animais menores. Certo. Então, o dilúvio viria para os animais maiores. Tanto é que os menores não são preservados em arca porque não existem hoje. Outro erro que se comete. Quando você assiste Jurassic Park, você pensa que a quantidade de dinos existente... Meu Deus, você olha para Jurassic Park, ali tem mais dino que planta. Muito, não é? A criatividade humana é boa. É necessário que fosse aquilo? Talvez não, né? Se eles eram animais que se alimentavam exclusivamente de vegetação, nós não podemos rejeitar esse fator, né? Se eles, antes do pecado de Adão, se alimentavam de vegetação, né? Depois eles passaram a se alimentar de animais. Pode ter sido depois do pecado. A ordem veio para o homem depois do dilúvio. Mas os outros, depois do pecado, começaram a se alimentar de outros animais. Eles precisavam de alimento. E começaram uma guerra com os homens. Os homens superdotados. Então, nós temos uma possibilidade real, se os dinos não tivessem um desenvolvimento como o ser humano. Você sabe que quanto maior o animal, menor é a produção dele. Um mosquito gera 10 mil mosquitos de uma vez. Um ser humano gera quadrigêmeo, já é muito. Ok? Um elefante gera 1. Um dino gera quantos? 1. Sim ou não? Porque são ovos. Nos desenhos tinha mais ovos. São ovos. Ele pode gerar ovos ali, mas tem que fertilizar os ovos. Só que chega alguém naqueles ovos ali e pega aqueles ovos para comer, se existe quem pegue. Então, para tudo se cria argumento para demonstrar que no dilúvio, por exemplo, os dinos grandes, que eram os únicos que restariam, foram vencidos pelas águas. Pastor, por causa do horário também, a gente vai ter que finalizar. Mas, eu acredito que essa seja a graça de não ter pressa nesse sentido. Com certeza, esse ponto é muito importante. Esse tipo de conversa, esse tipo de dúvida, de curiosidade, é a título de curiosidade. É para você conseguir olhar para a Bíblia e... Você entendeu como tem coisa muito da hora para olhar aqui? Eu estava relendo Gênesis, porque eu queria ver, poxa, mas se Deus não conversava às tardes com eles, então foi um dia só? Vou chegar em casa hoje... Não necessariamente um dia. Tudo bem, eu estou falando que eu vou chegar em casa e vou ler Gênesis.
O ponto é esse. Meu, na Bíblia tem muita coisa. E a gente tem que sair da superficialidade de ler como se fosse qualquer livro. Tem que ter intimidade ao ponto de fazer perguntas. Tem que saber o limite da hora até onde você vai com as perguntas. Mas isso é muito legal. O problema é que hoje a gente quer a Bíblia como se fosse um fast food. Um lugar que você passa, pega informação. Caixinha de promessa. Versículo de hoje. Vai só no domingo. Pega a palavra do pastor Joel e fica replicando. Pregação do pastor Joel no domingo. E vai... entendeu? Gente, a Bíblia é uma coisa para a gente olhar... E sentir, e ter curiosidade, sabe? Sentir vontade de ler. Uma das coisas... textos que me deixam abismados. Quando o Jó fala, olha, ele pode mudar um monte de lugar e o monte nem vai perceber. Meu, quão poderoso é esse Deus? Jó também cita que a terra está parada no nada. Ele já tinha uma noção... É sustentada sobre o nada. Já tinha noção do espaço, do vácuo. Sabe? Parar de olhar... E ele diz que sobre o norte há um vazio. Se você olhar astronomicamente, na parte norte do que se refere à astronomia no globo em relação à Terra, é mais espaço. Entendeu? Que louco. E na Bíblia, como é que ele viu isso? Como ele viu isso, entendeu? Então, gente, vamos se envolver com a Bíblia, vamos olhar para a Bíblia, vamos fazer perguntas, sabe aquela galera que fazia pergunta? Até hoje, quem são, aquela parte de, a gente estava falando de Noé aqui, os filhos de Deus que se envolveram com as filhas, o que é isso? Vamos estudar, vamos pesquisar. Aquele negócio de, na hora que você começa a ler um livro, você parar para ver, peraí, que contexto estava esse profeta, quem eram as pessoas que viveram na mesma época de Isaías, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia a gente está vindo para a igreja no domingo, ouve uma palavra, algumas pessoas se envolvem com ela ao longo da semana, essa parte do se envolver espiritualmente, você parar ali e meditar, ela é o foco. Mas essa parte divertida, sabe, de você olhar para a Bíblia e tentar imaginar, e ir para questões e tentar se aprofundar, estudar, é da hora. A gente não pode ficar com aquele negócio a letra mata, a letra incha, mata. Não, gente. A gente tem que olhar para a Bíblia. Tem que se envolver com isso aqui. Isso aqui é a nossa fonte de vida. Isso aqui tem que ser mais interessante para a gente do que a nossa série. Como assim você quer ver quem vai morrer no final da sua série e você não quer ter a curiosidade de entender que se Deus criou, foram 6 dias literais, não foi literal? Cara, se diverte com isso, se diverte com a Bíblia. E desculpa, viu, pastor? Eu queria aqui uma cota. Não deu tem que fazer a primeira pergunta direito. Entendeu? O Lucas tinha bolado um monte de pergunta, mas requer tempo. A palavra de Deus requer tempo. Exatamente. Eu estou com esse negócio desde o Wesley. A gente tem pressa. Para responder uma pergunta, a gente ficou um bom tempo aqui. Requer tempo. Você parar para pesquisar, para olhar. Você se mata para estudar e para a sua faculdade e não abre um Google para pesquisar sobre a Bíblia, para ver opiniões. Hoje está muito superficial. Muito superficial. E a gente está falando de alguém aqui que é autodidata, né? O senhor, tudo que você pesquisa com a palavra, vai ler em grego, em hebraico, vê o original, vê de onde veio. Aí aparece as pessoas que se envolvem um pouquinho mais, a gente fica, meu Deus. Mas está aí, está acessível. E é R$120 de hebraico. É porque isso aí é o que a ciência faz. É o que o cientista faz. Né? As grandes descobertas, fora as que aconteceram ao acaso, mas elas demandaram 15 anos. E envolvimento diário, constante. O cara ali ralando. Olha o câncer sendo estudado aí há séculos. Então, sabe, a palavra de Deus está aí. E a gente ficou em Gênesis, a gente não saiu de Gênesis, mano. Nem deu para chegar em tribulacionismo, nem deu... Escapando às vezes para o capítulo 3 e volta para 1, vai para o 4 não dá, e entendeu? Aquela coisa de um versículo, você que quer bater a sua cota de ler a Bíblia o ano inteiro, legal, é bom ter contato com a Bíblia. Mas não pode ter aquela questão de você olhar um versículo e se envolver nele. E olhar outros versículos. Tem uma hora que eu estava citando aqui de Jó. O senhor citou Jó, eu lembrei de Isaías. Tem que ter essa coligação com vários textos. Tem que olhar para a Bíblia e lembrar dela com um todo. Como é que você vai ter isso? Com envolvimento e sem pressa. Sem pressa. Não pode ter pressa de ler a Bíblia. Numa próxima vez, eu posso mostrar para vocês que há pelo menos 7 maneiras de ler a Bíblia. Você fará bem de ler a Bíblia uma vez no ano, tem que ler 4 capítulos por dia, dará 300 dias. Tá legal. Fechou. Agora, tem outras 6 maneiras de você ler para haver um recebimento Absorver melhor. Mais.
mas o pessoal não passa nem na primeira, que é ler 4 capítulos por dia. Um capítulo, em média, tem 29 versículos. Em média, a média dá, vamos botar 40 versículos, em média, é uma média bem alta. 40 versículos. 40 versículos, você vai ler entre 4 e 10 minutos. Ou seja, você lê os 4 capítulos do dia em 20 minutos, querido. Eu não tenho 20 minutos para ler os 4 capítulos da Bíblia, mas acompanho uma série que é 1 hora por episódio. E não assiste um episódio no dia, mais que um episódio. Não assiste não assiste só um. E é aquela coisa, não, acabando essa aqui eu acabei, mas aí acaba aquela, começa a outra. É questão de prioridade, galera. A gente tem substituído Jesus mesmo, tem colocado as coisas daqui e aquela, uma coisa que eu já ouvi também, e é por prática eu entendo que é muito verdade. A Bíblia, por natureza pecaminosa e carnal, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, de se envolver. E aí esse é o ponto. Quanto menos contato você tem, menos vontade de ter contato você tem. E quanto mais contato você tem, mais vontade você tem. Então, você quer ter vontade de ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia sem vontade. É assim que funciona. Porque, por natureza, não quer parar para ler. Ler hoje já é esquisito. Paulinho, qual... Ah, não, Paulinho lê bastante. Você estuda direito, né? Você lê bastante, né, Paulinho? E a Bíblia, Paulinho? Tá indo? Diogo, tá lendo a Bíblia? É isso aí. Felipe? Muito. Pô, galera, você acha que estão lendo, pastor? Hein? Acha que estão lendo? Não, eles estão. Eu creio na palavra de um cristão. Ele disse que está lendo. Ele disse que está lendo, eu embarquei. Sim, quem não, sou não. eu para duvidar? Não, de jeito nenhum. Pastor, obrigado, viu? Obrigado mesmo Eu que agradeço. por aceitar esse convite. Sua esposa deve estar esperando. Agora, pelo que eu entendi, já ficou até tarde, né? Me perdoa. Não, eu Tá sob controle. creio que está tudo sob bem? controle. Tá, Galera, tá bom. você que acompanhou a gente até aqui, vocês viram, mano, uma pergunta. Vai estudar a Bíblia, vai se envolver com isso aqui, galera. Porque Jesus precisa ser o nosso café da manhã, almoço e janta, tem que estar com a gente toda hora durante o dia. A primeira coisa tem que ser ter contato com ele. Nem conseguiu fazer suas perguntas, né? O Lucas estava lá. Não, mas depois a gente fala. As pragas do Egito Foi mal estão... aí se eu fui muito no assunto. A gente se tem que empolga, tá? Pensar. Imagina. O Lucas, as pragas do Egito estão ligadas a quais deuses egípcios? Ele queria saber tudo, pastor. Ele queria fazer lá... eram 5 pães e 2 peixinhos? Eram 5 pães franceses? Que tipo de pão? Ele queria saber tudo. Qual tipo de pão? Enfermo. Que peixe era? Que moeda que era que saiu da boca do peixe? Era um pão do Ciandiamo. Galera, Deus abençoe muito você. Não esqueçam dos nossos patrocinadores, estão aqui embaixo também. E de toda a programação do Manda Aqui Online. Todos os programas tem por aqui ao longo da semana. Pastor, agora, olhando ali nos olhos da galera, dê um tchau, uma palavra final abençoadora para eles. Olha, um tchau para você. Muito obrigado de estar conosco. E uma coisa eu posso dizer. Eu comecei a ler a Bíblia com 9 anos de idade. E me empolguei demais. Porque cada coisa, conforme foi dito aqui, exatamente do jeito que o Eduardo falou, cada coisa eu começava a fazer pergunta, mas se foi isso, então aquilo não foi? E por que isso? E por que ele deu o nome? E por que Deus passeava? Deus passeia? Como é que o que quer dizer passear? E isso me empolgou, gente, de um jeito que eu comecei a fazer vigília lendo a Bíblia. Eu tive que me controlar. Porque eu ia para a aula importante na minha formação e eu ficava com a Bíblia aberta, o professor dava uma descuidada lá, eu ia ler a Bíblia, o que está errado. Mas se empolgue por ler a Bíblia. Leia, comece. Depois que você pegar o que ela tem de informação, você não vai largar mais, porque é muita curiosidade, é muita coisa legal. Isso. Sem contar que ela nos coloca na sala do trono. Quando você abre a Escritura, o trono de Deus fica na sua frente. Quando você entra mesmo, sai da realidade aqui e está lendo a Escritura, o próprio Espírito Santo está ali te fazendo entender. E eu muitas vezes senti aquela presença gloriosa de Deus. Falei, Senhor, não vou nem levantar meus olhos, porque eu estou na tua sala agora. E enfiei a minha cara na Bíblia e li. Mas você sabe o que é os cabelinhos tudo arrepiado? Eu falei, Senhor, eu estou na tua sala aqui, o Senhor está aqui. Estou sentindo aqui. E não me atrevi a levantar os olhos. Quando acabei de ler, muitas vezes, a minha vida toda, fiz a oração, Senhor,
estou um pouco com medo. Mas te agradeço em nome de Jesus. E abri os olhos e eu estava no meu quarto de volta. Top. Entrei na Bíblia, rapaz. Da hora. A Bíblia passou a ser para mim uma porta de passagem. Quando eu estou lendo muito, eu não estou mais na terra. Uma coisa assim... que o mundo diria, é doido, eu diria, não, é glorioso. Eu quero experiência com Deus. Vai ler a Bíblia. Filho. Vai ler a Bíblia. Experiência com Deus, vai ler a Bíblia. Obrigado mesmo, viu, pastor? Obrigado você aí de casa. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diogo. Tamo junto, a gente se vê quinta-feira que vem. Tem algum recadinho a mais? Nenhum. Um beijo. Um beijo e vai estudar a Bíblia. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. A galera precisa ler mais a Bíblia, galera. Fiquem com Deus e solta o som, DJ Paulinho. É...